Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje nós vamos começar uma parte que tem alguma complexidade da matéria, tá? E essa parte, ela é muito importante para vocês conseguirem saber o que está acontecendo lá depois quando a gente for programar o braço robótico, né? É, e eu sei de algumas coisas. Por exemplo, eu sei que vocês viram geometria analítica semestre passado, é, e eu também sei que vocês são alunos de primeiro ano e isso aqui é meio novo para vocês. Então, é o seguinte, eu vou introduzir esse assunto porque a gente precisa introduzir, não tem jeito, mas eu não tenho pressa para que vocês entendam, tá? Eu preciso, vou até botar o microfone um pouquinho mais perto aqui, ficar aquele sonzinho bacanoso. Eu preciso que vocês entendam isso aqui, lógico, né? Só de assistir a aula, né, é difícil a gente absorver 100%. Então, na quinta, na sexta, a gente vai fazer exercícios e tudo mais para que vocês absorvam isso aqui de uma maneira legal. Mas, esses conceitos aqui que eu vou passar para vocês hoje, eles são absolutamente importantes, né? Não só para robótica, tem muitas aplicações que usam esse tipo de geometria. Então, voltando aqui para o foco, eu sei que esse assunto é pesado, eu sei que ele não é tranquilo, e eu sei que, principalmente para vocês que são do primeiro ano, tem algumas coisas que são mais difíceis de entender. Mas é normal, é porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Depois que vocês virem isso algumas vezes, fica um pouco mais fácil de entender. A matemática é um pouquinho pesada, não tem nada de derivada, integral nem nada, é só geometria, mas mesmo assim ela acaba sendo um pouquinho pesada. Mas como eu falei para vocês, eu não tenho pressa para que vocês entendam, tá? Eu prefiro que vocês entendam isso aqui com qualidade e mais lentamente do que a gente corra e chega lá na frente todo mundo até implementa as coisas, mas não está entendendo o que está acontecendo por trás, tá? Por isso que eu quero que vocês entendam isso aqui devagar para a gente chegar num ponto bacana. Deixa eu começar a apresentação aqui. Então é o seguinte, ó, pessoal, e de novo, se qualquer dúvida vocês podem me interromper a qualquer momento, ou se a internet der umas cortada também, interrompe, não tem problema, ou se tiver difícil de entender, fala, pô, professor, não entendi, volta, a gente volta. Inclusive, eu consigo escrever tipo uma lousinha aqui também, então em alguns pontos eu vou pegar a lousinha, então vai ficar bem tranquilo, pessoal. Eu quero realmente, eu quero me dedicar para que vocês entendam isso aqui. Então vamos lá. A motivação, primeiro, né? Por que a gente vai estudar esse tipo de matemática? Os dispositivos robóticos em geral, e não só braço robótico, né? Eu vou falar para vocês de braço robótico, mas eventualmente vocês vão mexer com outros dispositivos robóticos. Eu acho que o exemplo mais legal que eu tenho para dar aqui talvez é uma máquina CNC. Deixa eu até perguntar para vocês sabem o que é uma máquina CNC? Vocês já viram algum, tipo um torno, uma fresa CNC funcionando? Não? Beleza. Isso que eu queria. CNC, pessoal, chama-se CNC porque ele é um comando numérico computacional. Deixa eu abrir um Chrome aqui para vocês e aí eu já vou. Quer ver? CNC.
vídeos. Aqui, ó. Vamos pegar esse vídeo aqui só para vocês entenderem o que está acontecendo, ó. Chegou Cafuné. Desinfetante, limpa, desinfeta, perfuma e seguro para ambientes com pets. Quem quer um cafuné aí? Eu vou colocar o somzinho aqui para vocês. Aqui tem um somzinho também. Não é muito necessário, mas né, para não ficar tão chato. Isso aqui, pessoal, ó, é como se fosse um mandril de uma furadeira, né? Aquela parte que segura a broca. Isso aqui é a broca. Só que a furadeira, ela furaria nesse sentido, assim, para baixo, né? Essa máquina aqui, ela se chama fresa. A fresa, ela usina lateralmente, né? Então, essa broca vai entrar de lado aqui no material para fazer os cortes e tudo mais. E essa máquina aqui, ela se chama máquina CNC, né? Porque ela tem uma robótica interna e você programa as operações nela. Então, ela vai executar toda uma trajetória com essa ferramenta aqui. Você consegue mudar posição, orientação, velocidade, tudo aqui dentro, para que ela faça a usinagem que você quer nessa peça. Então vamos botar para rodar aqui, ó. Olha só. Isso aqui é robótica pura, pessoal. Se vocês repararem, essa mesa que tem essa peça aqui, na qual essa peça está conectada, essa mesa ela se move também para ajudar aí. Normalmente nesse tipo de operação, a mesa ela se mexe em X e Y e a fresa aqui, o mandril, ele mexe só em Z. Aqui estão os dois mexendo, agora só a mesa. Né, total. Cara, aqui no comecinho, eu não sei se vocês viram, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bem no comecinho, ela muda a orientação da ferramenta e aproxima ali. Ó, ele tá fazendo uns furos. Olha lá. Enfim, pessoal, isso aqui é mais para mostrar para vocês uma aplicação de robótica que seja diferente do braço robótico, né? O braço robótico, acho que todo mundo está acostumado. Vou rodar aqui para mim, para vocês verem se a gente consegue algum braço bem bacanão aqui. Tipo, esses daqui são legais. Isso em laranja é um braço robótico. E ele faz todo tipo de movimento.
utrustat med så... Ja, det här är en funktion för äldre som har lite svårt att resa sig upp. Esperar o cara parar de fazer gracinha aqui. Men Ok. inget som de flesta kommer att ha hemma. Inom bara några år. Ele usa motor, é tudo motor elétrico para tocar juntas aqui. Modellen kanske bättre anpassad. Större lägenhet. Har även mindre robotar som passar. Olha só, enfim. Faz todo tipo de movimento. Enfim, faz todo tipo de movimento. E isso aqui que a gente está interessado em fazer. Não, pior que eu acho que não é hidráulico não, viu? Pior que eu acho que não é hidráulico. Normalmente eles são elétricos. É tudo motor elétrico que toca aqui. Mas pode ser que seja. Também não sei. Enfim, a gente está interessado em saber exatamente tudo que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer para controlar. No caso aqui ele é uma cadeira, né? Mas para controlar o que está na ponta do braço aqui, que eventualmente é uma ferramenta. E para isso a gente precisa de bastante matemática, né? Por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho na matemática hoje e nas próximas aulas aí, né? Então, os dispositivos robóticos em geral eles são compostos basicamente por dois tipos de dispositivos, né? A gente tem as juntas. As juntas elas são elementos ativos que proporcionam a movimentação das partes do dispositivo. Então, lá no braço robótico, por exemplo, você tem as juntas que permitem a rotação das peças ali. Elas fazem a rotação de uma peça do robô em relativa a outra. E ela faz esse movimento de junta. Lá no CNC, a gente não tem esse movimento de rotação propriamente dito, né? Naquela movimentação da mesa ou do mandril, a gente tem uma movimentação lateral, assim, né? E aí essa junta que a gente usa lá no CNC, a gente chama de junta prismática, que é como se fosse um pistão, que estica e volta, né? Ele faz esse movimento de translação e não movimento de rotação. Então a gente tem nos dispositivos robóticos em geral, a gente tem as juntas, né, que vão ser os elementos ativos que proporcionam movimento, e a gente tem os links, que são elementos rígidos que conectam as juntas, né? Então até se a gente voltar aqui aqui a gente tem as juntas, né, essas partes que fazem a rotação aqui são as juntas, e essas partes rígidas aqui vão ser os links, né, que fazem a conexão de uma junta com outra junta aqui, ó, né, com as juntas aqui. Beleza. O dispositivo robótico ele vai ter um monte de juntas e links, né? E normalmente, se você quer executar qualquer movimento, você precisa de pelo menos 6 juntas, né, para você conseguir executar qualquer movimento. Um braço robótico padrão, desses que pode executar qualquer trajetória, ele normalmente possui 6 ou 7 juntas, tá? E com as informações dessas juntas e links, o dispositivo robótico deve ser... com as informações delas, deve ser possível definir a posição, velocidade e orientação da ferramenta no espaço, que é o que a gente chama de cinemática direta, né? Ou seja, se eu sei a velocidade de rotação de cada junta, ou de translação, se for uma junta prismática, e se eu sei as medidas de cada link, eu consigo dizer onde que está a ponta do meu robô ali, onde que está a minha ferramenta, né? No espaço, qual é a trajetória e qual é a orientação dessa ponta.
Só que na robótica é muito usual você resolver o problema contrário, né? Você tem um lugar que você quer que a ponta esteja, você até tem a geometria dos links, mas você não tem a informação das juntas, né? Você quer calcular o ângulo e a velocidade de cada junta, ou a posição e a velocidade de cada junta, para que no final a trajetória da sua ferramenta seja aquela que você quer. Então esse é um problema inverso, né? Enquanto que saber o ângulo das juntas e calcular a posição da ferramenta a gente chama de cinemática direta, né? Saber a posição da ferramenta e calcular a posição das juntas, que é o que o robô faz, né? Principalmente a central matemática dele faz, é algo que a gente chama de cinemática inversa. Isso aqui é muito importante, né? Porque o robô ele faz muitos cálculos, são cálculos difíceis de fazer para fazer essa cinemática inversa aqui. A gente não vai chegar a fazer o processo inteiro de cinemática direta, depois a cinemática inversa, porque senão a gente gastaria o semestre todo fazendo isso. Mas pelo menos a cinemática direta a gente vai fazer para vocês terem uma boa noção do que o robô faz, né? Do que a central matemática dele lá faz. E aí, para acontecer isso tudo, a gente precisa descrever matematicamente o estado físico, né, do robô, que é a posição, velocidade e a orientação dele. Esse estado físico a gente normalmente descreve da ferramenta através das informações de cada junta, né, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a cinemática direta. Então, se eu tiver a informação das juntas e a geometria dos links, eu consigo dizer qual é o estado físico da ferramenta. Depois, lá na frente, você trabalha para fazer o inverso, mas a gente começa pela cinemática direta. Para isso, é necessário visitar um tipo de geometria espacial que é utilizada na robótica. E a gente vai dar o início a esse estudo a partir de agora, né? Então, vamos lá. Lá da geometria analítica, pessoal. A geometria analítica, ela traz algumas coisas importantes para a gente. E eu me lembro quando eu fiz geometria analítica na faculdade, de que a visão ela era uma visão bastante matemática, como eu acredito que foi a geometria analítica que vocês tiveram também. Aqui, a visão é ligeiramente diferente, a matemática é a mesma, mas a visão é ligeiramente diferente porque aqui não basta só a matemática, aqui a gente quer aplicar essa matemática em uma aplicação real, né? Então a gente precisa, e vocês vão ver isso direto na engenharia, que a gente precisa adaptar essa matemática para algo que atenda às nossas necessidades. Então vamos falar um pouquinho de coordenadas, pessoal. O que são coordenadas? Olha só. Eu tenho um espaço e nesse espaço eu quero localizar a ponta da minha ferramenta. Vamos dizer que eu quero localizar a pontinha da minha ferramenta. Eu tenho 3 formas padrão de fazer isso. Não são as 3 únicas formas, mas são 3 formas muito utilizadas. A primeira é a cartesiana, né? Então, se eu estiver trabalhando com coordenadas cartesianas, eu tenho 3 eixos, né? Eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z aqui. Um pontinho aqui no espaço vai ser descrito por essa trinca aqui, né? Esse trio de valores aqui, onde o primeiro é o valor da coordenada X, né? Então é a projeção desse ponto aqui no eixo X. A segunda é o eixo Y, então é a projeção do ponto no eixo Y. E a terceira é a projeção do ponto no eixo Z. Então, se eu pegar no eixo X, por exemplo, e traçar uma reta que possui a coordenada X e é perpendicular ao eixo X e ao eixo Z, quer dizer, ela é paralela ao eixo Y. Depois, no eixo Y, eu traço uma reta paralela ao eixo X, pego a interseção dessas duas retas aqui e traço uma reta paralela ao eixo Z, aí eu vou chegar lá no meu ponto XYZ aqui, né? Beleza, esse conceito de coordenadas cartesianas, ele é bem consolidado aí para todo mundo. Mas a gente tem outro conceito de coordenadas, outros 2 conceitos aqui que podem ser importantes, né? Um deles é o conceito de coordenadas esféricas, né? Por que coordenadas esféricas?
Para representar um ponto no espaço, eu preciso de 3 informações, não necessariamente 3 medidas. Aqui eu tenho 3 medidas. Nas coordenadas esféricas, eu tenho uma medida, que é justamente a distância do ponto até a origem do sistema de coordenadas aqui, ó. Tá vendo? Tem até desenhado aqui os eixos x, y, z para a gente ter uma referência. Mas o ponto em coordenadas esféricas, ele é dado por 3 informações. A primeira informação é a distância entre o ponto e a origem, que a gente chama de raio. Depois a gente tem 2 ângulos, né? O ângulo θ é o ângulo formado entre o raio e o eixo z, né? E se a gente projetar essa reta aqui que vai do ponto até a origem no eixo xy, então o ângulo φ é o ângulo dessa reta projetada com o eixo x, né? Então a gente tem essa definição aqui para essas 3 informações, né? Então repara que para representar o mesmo ponto, aqui eu vou colocar 3 números e aqui provavelmente eu vou colocar 3 números totalmente diferentes, à exceção de alguma coincidência numérica, né? Esses ângulos aqui são todos em radianos, tá? E eu tenho um terceiro tipo de coordenadas, que são as coordenadas cilíndricas, também muito úteis, nas quais a gente define a posição de um ponto da seguinte forma. Eu pego aqui no plano XY primeiro, a distância da projeção do ponto até o plano XY, a distância desse ponto aqui com relação à origem vai ser o meu raio R. O ângulo θ é o ângulo entre esta projeção que está no plano XY e o eixo X. E a terceira informação aqui, que é o Z, é justamente a projeção desse ponto aqui no eixo Z, como a gente fazia nas coordenadas cartesianas, né? Então, é meio que assim, é meio que como se a gente tivesse coordenadas polares no plano XY aqui, então você tem R e θ, só que para complementar essas coordenadas polares, você tem um Z aqui, né? Então, isso aqui, esse arranjo de coordenadas, ele lembra como se fosse a formação de um cilindro no espaço, por isso que são coordenadas cilíndricas, enquanto que esse arranjo aqui lembra a formação de uma esfera no espaço, né? Porque você tem um raio e se você ficar variando esses ângulos aqui, você vai formar uma esfera. Aqui você tem um raio, se você ficar variando esse ângulo aqui, você vai formar um círculo, e se você puxar aqui em Z, você vai ter um cilindro, por isso que aqui chama cilíndricas. E cartesianas a gente sabe que é por causa da idealização do René Descartes. Então, a gente tem esses 3 tipos de coordenadas que são muito úteis, né? Para a gente pegar, para a gente usar uma junta, daquela junta que promove a rotação no robô, inclusive, aquela junta ela se chama junta cilíndrica, porque a gente trabalha com coordenadas cilíndricas para uma junta daquela lá, né? Então ela até se chama junta cilíndrica. Beleza. Então a gente tem esses 3 tipos de coordenadas. Qual que a gente mais usa? Com certeza, cartesianas, porque é mais compreensível para a gente. Mas tem um detalhe, que é a diferença entre as coordenadas e as variáveis que a gente usa, e esse detalhe é crucial para a gente entender o que está acontecendo. Porque aqui meio que o conceito de coordenada e variável não está tão claro porque está sobreposto, as coisas estão sobrepostas, né? Então eu preciso separar primeiro na cabeça de vocês o que é uma coordenada do que é uma variável, né? Então vamos lá. Em coordenadas cartesianas aqui, ó, né? Vou pegar para um plano para ficar mais fácil para a gente. Em coordenadas cartesianas, o que eu tenho? Eu tenho um eixo x, um eixo y, aí eu vou ter uma posição x aqui no eixo x, uma posição y no eixo y, e esse ponto aqui, ó, é representado por essa dupla de valores aqui, x e y, um parzinho de valores. Então, as minhas coordenadas são x e y, as variáveis são a variável x e a variável y, e a definição delas, x é a distância do ponto até o eixo y e y é a distância do ponto até o eixo x. Beleza, aqui não tem segredo para ninguém. Vamos para as coordenadas polares, né? Então, coordenadas polares, eu tenho um plano lá
E para eu definir o ponto, eu tenho duas informações também, mas que não são mais x e y. Essas informações são o r, que é a distância do ponto até o meu centro de coordenadas, até a origem do meu sistema de coordenadas aqui, e o θ, que é o ângulo entre essa reta que vai do ponto até a origem do sistema de coordenadas e o eixo horizontal. Beleza. Então, aqui eu tenho exatamente o mesmo ponto, tanto que eu deixei aqui x e y bem clarinho aqui para a gente saber que é o mesmo ponto, só que em coordenadas polares. Como que eu represento esse ponto em coordenadas polares? Eu vou ter uma dupla de valores aqui. O primeiro é o valor r, que é a distância do ponto até o centro de coordenadas, e o segundo é o valor θ, que é o ângulo entre o eixo x e essa reta, que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto, em radianos. Então, beleza. As minhas coordenadas são r e θ. As minhas variáveis são a variável r e a variável θ. R é a distância do ponto aqui até a origem, né? Do ponto aqui, desculpa, até a origem. E θ é o ângulo entre a linha que conecta o ponto e a origem e o eixo horizontal. Beleza também. Aqui ainda não está claro o que é coordenada e o que é variável. Para deixar mais claro para vocês, eu gosto de explicar assim, ó. A variável são esses valores aqui, ó, nas coordenadas cartesianas. A variável aqui é a variável x e a outra variável é a variável y. Essas são as minhas duas variáveis. O que são as coordenadas? As coordenadas são os valores que vão preencher cada posição aqui da minha notação do ponto. Aqui no meu caso, essa variável x aqui, ela é exatamente a distância do ponto até o eixo y. Por isso que eu vou preencher essa lacuna aqui do ponto, da informação do meu ponto, com a variável x. Na variável y é a mesma coisa. A distância do meu ponto até o eixo horizontal aqui é dada justamente pela variável y. Então, essa lacuna aqui eu vou preencher com y. Podia ser outra coisa. Desde que essa lacuna continue representando a distância do ponto até o eixo x e essa lacuna continue representando a distância do ponto até o eixo y. A mesma coisa aqui, ó. Nessa lacuna aqui, eu preciso colocar a distância do ponto até a origem do sistema de coordenadas, seja ela r ou seja qualquer outra variável ou expressão que tenha aqui. Eu poderia estar somando várias coisas até da r. Então, eu preencheria essa lacuna aqui com essa soma de coisas. Essa segunda lacuna aqui, quando a gente fala de coordenadas polares, é justamente o ângulo entre essa reta, que passa pelo ponto e a origem do sistema de coordenadas, e o eixo horizontal, que nesse caso é definido pela variável θ. Então, eu coloco a variável θ nesta coordenada aqui das coordenadas polares que me representa o ângulo entre essa linha e a linha horizontal. Então, repara que a coordenada, ela é essa lacuna que eu quero preencher aqui, ó, né? A coordenada, ela me diz qual é a regra que eu tenho para preencher essas lacunas. E a variável, sim, é o que eu vou colocar lá dentro da lacuna. Então, são coisas diferentes. Parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Tanto é que eu posso, por exemplo, olha só, será que é possível escrever um ponto em coordenadas cartesianas e variáveis polares? Quer dizer, eu quero escrever um ponto xy, mas usando as variáveis r e θ. Ou eu quero escrever um ponto r e θ, mas usando as variáveis x e y. Será que eu consigo fazer isso? A resposta, primeiro, é sim. E, segundo, a gente faz muito, principalmente, essa primeira parte, de a gente escrever um ponto em coordenadas cartesianas utilizando variáveis que não são cartesianas. Podem ser polares, podem ser retangulares, podem ser esféricas, podem ser qualquer coisa. Então, a gente vai fazer esse processo agora bem lentamente para a gente entender o que se passa aqui, ó. Então, vamos lá. Eu criei uma tabelinha simples aqui e nessa tabelinha a gente vai trabalhar esse conceito de coordenadas versus variáveis, né? Então, a diagonal aqui ela é bem simples, ó. Eu quero escrever um ponto em coordenadas cartesianas e variáveis cartesianas.
sem problema. Nas coordenadas, eu tenho um ponto lá onde a primeira posição tem que ser a distância do ponto até o eixo Y, e a segunda posição que tem que ser preenchida com a distância do ponto até o eixo X. Isso aqui em variáveis cartesianas é representado por x e y. Então tá aqui, x e y. Em coordenadas polares é a mesma coisa. Se eu for usar variáveis polares, a primeira lacuna tem que ser preenchida com a distância entre o ponto e a origem, que é r, e a segunda lacuna tem que ser preenchida com aquele ângulo entre a linha que passa pelo ponto e a origem e a horizontal, que é o θ. Então, esses dois aqui a gente já fez. Agora, se eu quiser trabalhar com variáveis cartesianas e coordenadas polares, como que eu faço isso? Bom, agora eu vou ir um pouco para a minha lousinha para a gente brincar aqui. Ó. Então, aqui está a minha lousinha. Deixa eu só me ajeitar aqui para eu conseguir escrever. E, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho lá, aqui, eu tenho lá o plano, então tá aqui, beleza, beleza, o eixo X, o eixo Y, beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero utilizar coordenadas que são cartesianas, só que eu quero usar variáveis que são polares. Variáveis polares, a gente sabe que são R e θ. Beleza. Então, eu quero escrever um ponto aqui, né? Então, eu tenho um ponto aqui, onde a primeira lacuna seja a distância. Nossa, peraí, desculpa. Distância. Esse eu vou chamar de P. Entre P e Y. E a segunda lacuna seja a distância entre P e X. Isso daqui então são coordenadas cartesianas. Só que eu vou escrever isso em função de R e θ. Então aqui, vamos usar a linha. Assim. Beleza. Agora, olha só. Eu sei que isso daqui vale R. E eu sei que isso daqui vale θ. A distância entre o ponto P e o eixo Y é esse segmento aqui, ó. Aqui. Beleza. Quanto que vale esse segmento aqui, ó? Esse segmento azul em termos de R e θ? Bom, eu sei que esse segmento azul aqui, se eu traçar uma vertical aqui, eu sei que esse segmento azul aqui vale a mesma coisa que esse segmento azul aqui. Beleza. E esse segmento azul aqui, eu sei que eu consigo calcular com o cosseno de θ, né? Porque eu tenho R aqui, que é a hipotenusa, e o cosseno de θ é o lado adjacente dividido pela hipotenusa. Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar esse segmentozinho aqui de A. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem que o cosseno de θ, ele vale A dividido por R, né? Então, quanto que vale o A, que é essa distância que eu quero colocar aqui? O A, ele vale R cosseno de θ. Beleza. Vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora para a segunda lacuna aqui, ó. Para a segunda lacuna, eu quero a distância entre o ponto P e o eixo X, que é
essa distância aqui, que eu vou chamar de B. Bom, mesmo truque, agora acabou a graça, né? O seno de θ vale B dividido por R. Então, se eu quero B, é só passar o R multiplicando para lá, eu vou ter R seno de θ. Então, olha só, o meu ponto em coordenadas cartesianas mais variáveis polares, ele vale R cosseno de θ, cosseno de θ, e R seno de θ. Beleza. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em coordenadas cartesianas e variáveis polares, olha o meu ponto aqui, ó, R cosseno de θ e R seno de θ. A gente pode fazer o exercício contrário, que é justamente calcular, criar um ponto x e y. Vamos criar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. E vamos criar agora o eixo XY. Eu tenho um ponto P aqui. Beleza? E eu sei algumas coisas. Eu sei que deixa eu ver se eu consigo botar uma régua aqui. Fica vertical, fica vertical. Jamais eu consegui, né? Como é que os caras criam uma régua que não é vertical? Fico impressionado com isso. E aí? 0. 0. Assim. Chega de régua. Então tá. Então a gente sabe que essa distância aqui vale y. E a gente sabe que essa distância aqui vale x. Sabemos isso. Agora eu quero calcular a distância entre o ponto P e a origem aqui, ó. Por que eu quero calcular essa distância? Porque se eu quero escrever o ponto em coordenadas polares, eu vou ter algo assim, onde isso daqui é a distância vamos chamar a nossa origem de O aqui, é a distância entre P e O, e esse outro aqui é o ângulo, que eu vou fazer assim, entre P e O e o eixo X. Certo? Então agora a gente precisa calcular essa distância e esse ângulo aqui. Bom, essa distância, ela vai ser essa reta vermelha aqui. Beleza? E essa reta vermelha, que eu vou chamar propositalmente de R, a gente sabe calcular com o teorema de Pitágoras, né? Porque eu tenho um cateto aqui que vale x, um cateto aqui que vale y. Então, eu sei que r ao quadrado é x quadrado mais y quadrado. E eu sei que r é positivo, então r será a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? E para calcular esse ângulo θ aqui, ó. Para calcular esse ângulo θ também é bem tranquilo, porque eu sei que esse segmento aqui é y, esse segmento aqui, vou até escrever aqui de novo, é x, e eu sei que a tangente do ângulo θ, ela vale o lado oposto sobre o adjacente, que é y sobre x. Então, eu tiro o arco tangente dos dois lados, e o meu θ será o arco tangente de y sobre x. Então, tá aqui, ó. Aqui eu vou ter raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu vou ter o arco tangente de y sobre x. Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó.
aqui e aqui. Então, olha só, coordenadas e variáveis cartesianas, ok. Coordenadas e variáveis polares, ok. Coordenadas cartesianas e variáveis polares a gente fez, deu R cosseno θ e R seno θ. E coordenadas polares e variáveis cartesianas também a gente fez, deu raiz de x quadrado mais y quadrado e arco tangente de y sobre x. Vamos lá, pessoal. Deu para entender até aqui o conceito de coordenada e o conceito de variável? Deu para entender a diferença entre os dois? Deu? Beleza. Então, vou deixar o Teams aberto no celular aqui, que eu acho que é mais fácil. Deu? Maravilha. Então, você repara que lá na geometria analítica você não tem tanto essa separação entre coordenadas e variáveis. Eu acho esta separação extremamente importante para a gente conseguir entender tudo o que está acontecendo. Senão a gente vai ficar meio maluco. Então, por isso que eu falei para vocês. A gente vai trabalhar... isso, arco tangente é a inversa da tangente, exatamente. Só para deixar claro, funciona assim, ó. Vou voltar lá na luzinha. Se, sei lá, W é igual a tangente de alfa, então alfa é o arco tangente de W. Tá? Essa é a relação da tangente com o arco tangente. Então, se eu fizer tangente do arco tangente, uma aqui cancela a outra. Meio que não, né? O arco tangente é exatamente a função inversa da tangente. Isso, exatamente, ó. Aqui, ó, como aqui, né? Aqui a gente vai entrar com a tangente, ó. A tangente desse ângulo aqui é y sobre x. E quando eu calculo o arco tangente desse valor de tangente aqui, ele vai me devolver exatamente o valor do ângulo. Por isso que chama arco tangente, que é o arco cuja tangente vale tanto. Beleza? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui, ó. Então, a gente já tem essa distinção muito bem feita aqui agora do que é variável e do que é coordenada. Então, muita gente se confunde e fala, o cara está trabalhando em coordenada polar. Não, a coordenada ela continua sendo cartesiana. Se você calcular r cosseno de θ, você vai ter x. Se você calcular r seno de θ, você vai ter y. É exatamente a medida. A diferença é que as variáveis que você está usando são realmente diferentes. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho de vetores. Agora que a gente já entende essa distinção entre coordenadas e variáveis, a gente vai entrar um pouquinho em vetores. O que são vetores, pessoal? Isso aqui também é extremamente importante. Na verdade, se alguma coisa eu acho que não é extremamente importante, eu nem incluí nessa aula aqui. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês hoje eu acho extremamente importante. Vetores são entidades que representam, né, que possuem três grandezas. Então, quais são essas três grandezas? Você tem a magnitude do vetor, que é o tamanho dele. O tamanho representa a magnitude. Você tem a direção do vetor. O que é a direção? Todo mundo se confunde. Fala, direção... Na verdade, todo mundo confunde até direção com sentido, né? O que é direção, o que é sentido e tal. E eu vou dar a definição concreta para vocês nunca mais errarem. A direção de um vetor, ela é a reta base sobre a qual esse vetor está disposto. Então, olha só, eu tenho uma reta base. Esse vetor aqui, seja no plano ou seja no espaço, ele está em cima de uma reta. Essa reta base do vetor é o que a gente chama de direção. Isso aqui é a direção de um vetor, tá?
Mas repara que se eu der o tamanho do vetor e der a reta base, ele ainda não está 100% definido, porque ele poderia estar apontando aqui para cima ou ele poderia estar apontando aqui para baixo. Essa questão do apontar para cima ou para baixo, isso sim é o sentido do vetor. Então, olha só, o que é o sentido? É isso aqui, ó, é para onde a setinha está apontada. Isso aqui faz muita diferença, você saber isso com muita clareza. Então, a magnitude do vetor é o tamanho, a direção é a reta base sobre a qual o vetor está disposto e o sentido é o lado para o qual a setinha do vetor está apontando. Beleza. Para eu representar um vetor, lógico que eu representar o vetor desenhando é um pouco doloroso, né? E quando a gente desenha vetores, normalmente a gente desenha em escala, porque... Exatamente, a estrada de mão dupla. Quando a gente desenha vetores, a gente desenha em escala, porque às vezes a gente está desenhando e os tamanhos dos vetores são muito diferentes, só que é inconveniente você desenhar vetores de tamanhos muito diferentes, né? Principalmente quando você está, por exemplo, eu estou calculando os esforços lá em uma treliça, alguma coisa assim, um vetor pode representar uma força de 10 kN e o outro uma força de 0. Então, quer dizer, um vetor vai ter 10.000 metros e o outro vai ter 0 metros. Fica muito difícil desenhar isso. Então, a gente desenha as coisas em escala, né? Mas, matematicamente, não tem escala. Matematicamente, a gente representa tal qual as coisas são. Então, o tamanho do vetor realmente é o tamanho do vetor. Direção e sentido acompanham. O ponto que a gente usa ali para representar o vetor... ele sempre representa a ponta do vetor, né? Então, o que eu quero dizer com isso daqui, ó? Repara que a gente começou lá nas nossas coordenadas representando pontinhos, né? Opa, aqui, ó. A gente representa um pontinho, né? São 3 informações. Mas agora a gente já está representando vetor. E o vetor, ele é representado da mesma forma que um ponto. São 3 informações. Né? Então, eles são idealmente representados da mesma forma que um ponto no espaço. Aí você pode estar se perguntando, e se eu tivesse um vetor que começa num ponto e termina em outro ponto, como é que eu represento isso com um ponto só? E aí que vem a questão. Idealmente, os vetores eles são representados como se todos eles tivessem com a base deles sobre a origem do sistema de coordenadas. Lógico que a gente coloca eles em qualquer lugar do nosso problema e a gente consegue fazer isso, mas para representar o vetor, inclusive para a álgebra dos vetores conseguir funcionar, a representação dos vetores matemática, ela é como se a base do vetor tivesse sempre sobre o sistema de coordenadas. E aí esse ponto que a gente usa para representar o vetor é só a pontinha do vetor no espaço, porque a base dele já está sempre na origem, né? Então, olha, o ponto representa a ponta do vetor e seu início fica sempre na origem do sistema de coordenadas. É meio confuso de falar assim, mas como eu sei que vocês já trabalharam com vetores, eu sei que vocês entendem esse detalhe. Mas, realmente, se você para pensar, parece um pouco confuso a princípio, mas a álgebra vetorial funciona muito bem assim. Então, por exemplo, ó, eu tenho eu tenho um espaço aqui cartesiano, x, y, z, e eu tenho um pontinho P que está voando aqui nesse espaço. Então, para representar esse ponto P, o que eu faço? Ó? Esse ponto P ele tem 3 na posição x, 4 em y e 2 em z. Eu tenho as projeções aqui. Então, beleza. Tá aqui o ponto. E eu vou representar um vetor, né? E esse vetor, como a gente está representando um vetor idealmente aqui, então a base dele está na origem e a pontinha dele está exatamente aqui no ponto P. E aí, ó, o ponto P ele é representado dessa forma aqui, 3 em x, 4 em y e 2 em z, pensando em coordenadas cartesianas. E o vetor é representado assim, ó, 3 em x, 4 em y e 2 em z. Então, repara que é a mesma representação do ponto, só que na forma de um vetor, né? Então, quando a gente representa um vetor, a gente representa só a pontinha do vetor, porque a gente está imaginando que a base dele está lá na origem. Beleza.
E aí, o que eu faço com isso daqui? Dá para fazer um monte de coisas. Por exemplo, ó, vamos trabalhar com vetores em coordenadas cartesianas. Provavelmente esse quadrado não deveria estar aparecendo aqui agora. E depois disso, as variáveis vão depender de cada tipo de junta, né? Apesar disso, inclusive, as variáveis elas vão depender de cada tipo de junta. Os vetores aqui, eles podem ser representados de duas maneiras comuns. E agora sim, eu tenho a notação clássica, que é essa forma aqui, né? Então eu abro o colchete, fecho o colchete e dentro deles eu coloco a componente em x, a componente em y e a componente em z do vetor. Essa aqui é a notação clássica que a gente vai fazer com vetores. Eu posso também utilizar uma outra notação que a gente chama de notação algébrica, que é essa daqui, ó, né? Então, o meu vetor v ele vai ser representado por uma componente vx, que multiplica um vetorzinho especial que a gente chama de i, mais a componente vy, que multiplica outro vetorzinho especial que a gente chama de j, mais a componente vz, que multiplica outra componente especial, outro vetor especial que a gente chama de k. O que é isso tudo aqui, ó? Vx, Vy e Vz são números, né? São escalares, e eles são chamados de componentes do vetor, certo? Por que componentes? Se eu voltar lá atrás, olha só, se eu decompor esse vetor aqui na direção z, eu vou ter 2. Se eu decompor ele aqui na direção x, eu vou ter 3. E se eu decompor ele na direção y, eu vou ter 4. Então, são as componentes, né? Componente em x, componente em y, componente em z do vetor. São essas três componentes aqui. Por isso que a gente chama de componentes. Que mais? I, J e K, que são esses vetorizinhos especiais que eu falei para vocês, eles são vetores que a gente chama de vetores canônicos, também conhecidos como vetores versores, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu eventualmente vou chamar eles de versores também. Então, para vocês saberem que os vetores versores e os vetores canônicos são a mesma coisa. E não parece, mas você conhecer as duas notações torna a sua compreensão de vetores muito poderosa. Porque você consegue, às vezes, para entender algumas propriedades matemáticas, a gente precisa transitar entre essas definições, né? Entre essas notações aqui, porque a algébrica facilita as coisas por um ponto, mas a clássica facilita as coisas por outro ponto, por outro ângulo, né? Então, beleza. Ambas as notações aqui elas são importantes e possuem usos específicos que serão explicados mais adiante. Beleza. Eu faço algumas coisas, até uma observação aqui, viu, pessoal? Eu faço alguns comentários e vocês vão reparar que às vezes eu coloco depois o comentário escrito era exatamente o mesmo comentário, mas é porque eu sei que vocês vão ler os slides para estudar e então pelo menos fica anotadinho aqui, né? Quer dizer, a aula está sendo gravada também, me dei conta disso agora, mas enfim, se você quiser só ler o slide, como acontece numa situação presencial, então tá anotado aqui também, é só para facilitar o estudo de vocês. Então vamos lá, vetores canônicos e base canônica. Agora que a matemática começa a ficar bonita. Esses vetores I, J e K, eles são vetores que representam as direções dos eixos x, y e z, respectivamente. Vocês devem ter visto isso lá em geometria analítica, mas aqui vocês vão ver como que a gente usa o potencial desses vetorizinhos aí. É muito legal. Além da direção, uma propriedade especial é que a norma, que é o tamanho desses vetores aqui, esse tamanho é unitário, é 1, né? Por isso que a gente chama de vetores unitários. Então, basicamente, o que acontece? O vetor i, ele é um vetorzinho que está lá no eixo x na direção de x. Ele é 1 na direção de x, e só. O vetor j, ele é 1 na direção de y, e só. E o vetor k é 1 na direção de z, e só. Só isso. E aí, com esses três vetorzinhos, se eu multiplicar cada vetor desse por uma componente e somar tudo, eu monto qualquer vetor que eu quiser.
né? Então esses vetores aqui eles são o que a gente chama de base canônica, tá? Olha eu falando antes de mostrar um comentário aqui. Ó. Por isso eles levam o nome de canônicos. O conjunto dos três é denominado base canônica. E essa base canônica, ela é chamada de ortonormal. Eu coloquei isso aqui porque às vezes você vai encontrar esse nome aqui quando você estiver estudando. Ortonormal quer dizer que os três vetores são ortogonais entre si e que a norma de todos eles é 1. Por isso que a base é ortonormal. Ela é mutuamente ortogonal e a norma de todos os vetores, né, o tamanho de todos os vetores é 1. E eles são definidos da seguinte forma. Então vamos lá. Esse vetor I aqui, ele é 1 na direção de x, bem simples. O vetor J é 1 na direção de y. E o vetor K é 1 na direção de z. Então são esses três vetores simplesinhos de tudo. Porém, como já falei para vocês, muito poderosos. A norma de um vetor, pessoal. A norma do vetor é o tamanho do vetor. Como que eu calculo a norma de um vetor? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui, eu já mudei a notação de propósito para vocês verem que às vezes a gente precisa, né, até por economia de espaço, a gente precisa mudar a notação. Porque aqui, ó, se eu coloco os vetores na vertical assim, fica bastante, né, ocupa muito espaço aqui no texto. Então, se vocês forem para a literatura, vocês eventualmente vão encontrar vetores denominados assim, ó. Eu tenho entre chaves igual, as três posições igual, só que está deitadinho em vez de em pé, né? Então está na horizontal aqui e tem um Tzinho aqui que é o de transposto, né? Então quando eu transpuser isso aqui, eu vou ter o vetor na vertical e não tem problema, tá? Exatamente da mesma forma que antes, só uma notação um pouquinho diferente para economizar espaço aqui. Então vamos supor um vetor V genérico que tem as coordenadas, né? Que tem as componentes aqui Vx, Vy e Vz, né? Vx na direção de x, Vy na direção de y e Vz na direção de z. Beleza, vamos supor esse vetor aqui. A norma dele, que é o tamanho dele, lógico, é um valor escalar e é um valor positivo, né? Porque é o tamanho do vetor, o tamanho não pode ser negativo. E esse tamanho é calculado por teorema de Pitágoras simples. Então, a norma desse vetor aqui é dado por norma de V, que a gente representa assim, com duas barras antes e duas depois, né? Parece o sinal de módulo, só que é duplo, né? Então, a norma de V é igual a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Tá? Se alguma das componentes for negativa, você vai elevá-la ao quadrado e ela vai se tornar positiva. De forma que o que está dentro da raiz aqui sempre vai ser maior ou igual que zero. E aí você vai tirar a raiz quadrada e o resultado da raiz quadrada é positivo. Tá? Sempre positivo. Ou no máximo nulo, né? Mas nunca vai ter nada negativo aqui dentro para você tirar a raiz aqui e virar algo complexo. Vai ser sempre positivo ou nulo. Aí a gente precisa falar um pouquinho. Pode falar, gente. Eu estou falando bastante aqui. Isso, a gente não vai ter números imaginários. O que a gente está representando aqui são vetores que representam coisas reais, né? O vetor aqui ele representa um link do braço robótico, uma coisa real mesmo. Então a gente representa tudo isso com números reais. Como a gente representa com números reais, a gente vai ter aqui, a gente não vai ter nada complexo aqui para dar negativo aqui dentro, nem nada. Então, pode ficar tranquilo que vai ser sempre real aqui dentro, e aí vai dar um número zero ou positivo aqui. Beleza. Aí a gente precisa falar de operações entre vetores, porque a gente ainda não definiu isso daqui. Lógico que acho que vocês já sabem fazer, mas vocês vão ver que a gente vai estender um pouco essas operações entre vetores aqui. A gente vai começar com as operações que vocês aprenderam lá na geometria analítica e a gente vai colocar algumas regrinhas a mais aqui lá para o final dessa aula, que talvez a gente nem vai terminar hoje, talvez a gente termine na próxima segunda-feira, mas vocês vão ver que isso aqui é muito, muito, muito bacana. Então, soma e subtração. Como que eu somo dois vetores? Então, eu defino dois vetores genéricos aqui. O vetor U,
que é o x, o y e o z. Repara que eu estou usando a anotaçãozinha transposta aqui para economizar espaço mesmo. E o vetor v com os componentes vx, vy e vz. Beleza. Na notação clássica, eu vou fazer uma soma ou uma subtração, então eu já coloquei o sinal de mais ou menos aqui. E eu tenho dois vetores, né, o x, o y e o z, vx, vy, vz. Quando eu for fazer a soma ou a subtração, eu vou realizar esta operação aqui entre as componentes das mesmas direções. Então, o x mais vx vai aparecer aqui, ou o x menos vx vai aparecer aqui. Mesma coisa para y, mesma coisa para z. A gente fala que a gente vai fazer essa operação ponto a ponto. O que quer dizer ponto a ponto? Quer dizer que a gente vai pegar cada posição aqui e vai somar ou subtrair no caso, né? Então, o x mais vx, o y mais vy e o z mais vz. Né? Beleza. Aqui é a soma e subtração direta, todo mundo sabe fazer isso aqui tranquilamente. Tem outras operações bacanas que a gente vai ver depois. Eu posso fazer isso aqui também na notação algébrica. É mais poluído, mas dá certinho também. É só você usar a álgebra comum. Então, se eu for somar ou subtrair o vetor u mais o vetor v, eu tenho que primeiro representar o vetor u na notação algébrica, que é o xi mais o yj mais o zk. E para o vetor v, vxi mais vyj mais vzk. E aí eu vou realizar a operação, que é somar ou subtrair os dois vetores. Lógico que quando eu faço essa operação aqui, eu vou ter dois termos em função de i, dois termos em função de j e dois termos em função de k, né, os vetorizinhos canônicos de j e k, e eu posso tirá-los em evidência. Então eu vou ficar com o xi mais ou menos vxi, então eu fico com o x mais ou menos vxi. Mesma coisa para o y e j, e mesma coisa para o z e k. Então repara que se eu faço uma operação na notação clássica e tenho um resultado na notação clássica, fazendo a mesma operação na notação algébrica, eu tenho que obter o mesmo resultado na notação algébrica. E a gente de fato obtém esse resultado. Tá? Ele está representado aqui na notação algébrica. Quer dizer, se eu pegasse esse resultado e representasse na notação algébrica, eu teria exatamente isso aqui. Então, mesma operação, mesmo resultado. Beleza. Que mais que dá para fazer com vetores? Eu posso fazer o produto escalar, por exemplo. O produto escalar, ele possui esse nome, pois é o produto entre dois vetores e o resultado é um escalar, né? Também conhecido como produto ponto ou dot product, aí, que é o produto escalar entre dois vetores. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar os mesmos vetores u e v genéricos lá e o produto escalar. Como que eu faço esse produto escalar? Eu vou multiplicar os pontos, né, as coordenadas ponto a ponto e vou somar tudo. Então, o vetor u era o x, o y, o z, o vetor v era vx, vy, vz, e quando eu fizer o produto escalar, eu vou ter o x, vx, mais o y, vy, mais o z, vz. Parece uma coisa muito bobinha isso aqui, né? Parece quase que arbitrário, mas o produto escalar ele é muito útil mesmo, porque ele tem algumas propriedades que são interessantíssimas. Qual que é a primeira? A primeira é que se eu quiser tirar a norma de um vetor, né, eu posso simplesmente fazer o produto escalar do vetor com ele mesmo e eu já vou ter a norma ao quadrado, é só tirar a raiz. Né? Porque imagina, se eu tivesse o produto escalar de u com u, eu teria o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o z ao quadrado, que é a norma ao quadrado. É só tirar a raiz. Então, absolutamente prático, muito prático. O que mais? Esse produto aqui, ele é comutativo. Né? Comutativo quer dizer que se eu alterar a ordem dos fatores aqui, eu não tenho uma alteração no produto final. E ele é comutativo justamente porque a multiplicação é comutativa, né? Então, se eu trocar a ordem de todo mundo aqui, não vai mudar nada, né? Então, ele é comutativo. Beleza. Aí eu tenho
Para quem gosta de matemática, não dá para tratar muito de associatividade aqui, porque para ele ser associativo eu teria que ter o produto entre dois vetores dando um novo vetor para eu poder combinar com outro vetor. E aqui, produto entre dois vetores já dá um escalar. Então, meio que acaba por aqui mesmo. Depois eu tenho que o produto escalar entre dois vetores, isso aqui é muito legal também, ele é dado por uma expressão aqui que ela é extremamente útil. Olha só, eu tenho um vetor U e um vetor V. Beleza, como eles são dois vetores, eles sempre definem um plano, a menos que eles sejam paralelos. Né? Se eles forem paralelos, aí tem infinitos planos que podem passar por aqueles dois vetores, porque a reta base deles, a direção deles vai ser a mesma. Mas, se eles não forem paralelos, e não nulos também, o que vai acontecer? O produto escalar entre dois vetores, ele é dado pela norma do primeiro vetor, que multiplica a norma do segundo vetor, que multiplica o cosseno do ângulo θ. Né? Então, como esses dois vetores aqui eles definem um plano, eles sempre definem um plano, eles têm um ângulo θ entre eles. E se eu calcular o produto escalar e souber o tamanho dos dois vetores, né, que evidentemente se você calculou o produto você sabe, você consegue descobrir o ângulo entre dois vetores de uma maneira muito simples. Né? Mas tem mais coisas do que isso ainda. A gente consegue fazer projeções entre vetores utilizando essa propriedade aqui. E quando você faz a projeção entre vetores, inclusive os ângulos somem. Você consegue fazer tudo com base no produto escalar. E é muito bonitinho de ver. Outra propriedade interessante aqui, ó. E essa propriedade usa um pouco a propriedade de cima. Quer dizer, o que acontece se o ângulo entre esses dois vetores aqui for 90 graus? Bom, cosseno de 90 é zero. Se cosseno de 90 é zero, o produto escalar de dois vetores vai dar zero. Se eles forem perpendiculares, se o ângulo for 90 graus. Então, se U for perpendicular a V, o produto escalar entre U e V vai dar zero. Isso é muito bom para a gente testar se dois vetores são ortogonais mesmo. Às vezes a gente calcula vetores e a gente quer saber se aqueles vetores são ortogonais. O que eu faço? Produto escalar. Se der zero, beleza. Ou às vezes você tem, por exemplo, um vetor parametrizado, né? E você quer que ele seja ortogonal ao outro vetor. Então você calcula o valor do parâmetro, né? Você calcula o produto escalar. Esse produto escalar vai ficar em função de um parâmetro e você faz esse produto escalar igual a zero. Aí você vai chegar no valor do parâmetro que você quer para que os vetores sejam ortogonais. Também funciona muito bem. E aí, dado isso daqui, o que a gente tem, dadas essas regras aqui? Se eu pegar os vetorizinhos canônicos lá, e olha só, se eu pegar dois vetores perpendiculares, eu posso usar qualquer uma das regras. Eu posso usar paralelos. Eu posso usar essa regra aqui, né, que se os dois vetores são paralelos, o cosseno, eles vão ter um ângulo zero entre eles, cosseno de zero é 1, a norma de I é 1, então eu vou ficar com 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, certo? Ou eu posso utilizar isso aqui, que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é só a norma ao quadrado, a norma de I é 1, então isso aqui vai dar 1 de qualquer jeito. Mesma coisa para J e mesma coisa para K. Então, o produto escalar entre dois vetores canônicos, entre um vetor canônico e ele mesmo, diga-se de passagem, vai dar 1. E o produto escalar entre dois vetores canônicos diferentes vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque a base é ortonormal, quer dizer, além deles serem unitários, eles são perpendiculares. Mesmo que ela fosse uma base só ortogonal e não ortonormal, isso aqui continuaria valendo, tá? Mas graças a Deus ela é ortonormal também. E aí tem mais uma coisa legal aqui, que é a projeção de vetores sobre vetores. Quer dizer, às vezes você está lá no espaço... pode sair, Rafael, não tem problema. A presença vai estar anotada aqui já. Não se preocupe.
O meu celular é esquisito. Ele dá a notificação, mas aí ele demora para mostrar a atualização do chat. Sei lá, é coisa do Teams isso. No computador é igual. Ele dá a notificação, mas aí para atualizar mesmo. Aí. Beleza, não tem problema não, Rafael. Fica tranquilo, cara. Depois você pega o finalzinho na gravação. Tô voltando. Eu posso projetar dois vetores um sobre o outro, né? Porque às vezes eu tô lá no espaço, falou o astronauta, né? Mas, às vezes eu tô lá no espaço e eu tenho dois vetores e eu quero saber qual que, por exemplo, é a projeção de U sobre V. Eu vou traçar uma retinha aqui perpendicular a V e eu quero saber qual é a projeção de U sobre V. E isso às vezes, né? Você pode, vetor no espaço parece um negócio complicado de fazer. Mas com o produto escalar, vocês vão ver que é extremamente simples, né? Então vamos lá. Vamos calcular aqui a projeção de V sobre U, né? E a gente chama essa projeção de V sobre U de projeção de V sobre U. Beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que o produto escalar entre U e V é norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles. E a gente pode definir isso daqui, ó. Então eu tenho o vetor U lá no espaço, o vetor V, eu tenho um ângulo θ entre eles, então eu vou traçar uma retinha aqui que é perpendicular a U, e essa retinha aqui ela vai me definir esse vetorzinho vermelho, que é a projeção de V sobre U, né? Então, se eu pegar a sombrinha lá de V sobre U, eu vou ter essa projeção aqui. Beleza. Como que eu calculo isso daqui? Eu tenho algumas formas de fazer e é bem bacana. Eu posso calcular só o tamanho da projeção, que às vezes a gente está interessado só no tamanho, ou eu posso calcular esse vetor mesmo. Eu posso pegar e gerar um vetor a partir disso aqui, que também é muito legal. Então, olha só. Esse tamanho dessa projeção aqui, se a gente fizer na mão, a gente sabe que essa projeção aqui, ela vale tamanho de V cosseno de θ. É decomposição de vetores, né? Se eu decompor o V na direção de U, eu vou ter V cosseno de θ para cá. Se fosse perpendicular a U, eu teria V seno de θ para lá. Isso aqui é só V cosseno de θ. Beleza. Então, a decomposição de V na direção de U, eu sei que é V cosseno de θ, tamanho de V cosseno de θ, que é isso aqui. Então, esse termo aqui é só o tamanho da projeção de V sobre U. Beleza. Se eu quiser calcular só o tamanho da projeção de V sobre U, então, eu posso calcular o produto escalar de U e V e dividir pela norma de U. Então, olha só. O tamanho da projeção de U e V é o produto escalar de U e V dividido pela norma de U. Beleza. Que mais? Olha só. Eu posso calcular a projeção de U em V especificamente, não só o tamanho dela. Posso calcular esse vetorzinho vermelho mesmo. Como que eu faço isso? Bom, o que eu sei aqui, ó? Eu sei que esse vetorzinho vermelho, qual que é o tamanho dele? O tamanho dele é esse tamanho, que é o tamanho da projeção de V em U. Tá aqui. Só que ele tem uma direção. Qual que é a direção? A direção da projeção de V em U é a mesma direção do vetor U. Como que eu sei a direção do vetor U? A direção do vetor U, ela tem que ser um vetor que é paralelo ao vetor U, só que tem tamanho 1. E a gente tem que construir esse vetor, né? Construir esse vetor é muito fácil. É só eu pegar o vetor U e dividir pela norma dele. Então, se eu pegar o vetor U e dividir pela norma dele, eu vou ter um vetorzinho aqui que tem a mesma direção de U, só que o tamanho dele é 1. Se eu pegar esse tamanho dele, que é 1, e multiplicar pelo tamanho da projeção de V sobre U, eu vou ter exatamente esse vetor vermelho aqui, que ele tem a direção de U e o tamanho da projeção de V sobre U. Então tá aqui. Agora é só substituir as coisas. E repara que vai dar um negocinho muito legal, porque a projeção de V sobre U, o tamanho da projeção de V sobre U, é isso aqui. É U escalar V dividido por norma de U. Então eu tenho U escalar V dividido por norma de U, que multiplica o meu vetorzinho direção, que é U dividido por norma de U. Agora repara que aqui embaixo eu tenho a norma de U ao quadrado. E a norma de U ao quadrado é U escalar U. Então, eu vou ficar com isso daqui, ó. U escalar V dividido por U escalar U
Tudo isso que multiplica esse vetorzinho u que sobrou aqui, ó. E isso daqui é a projeção do vetor v sobre o vetor u, utilizando só produto escalar. Quais as vantagens de fazer isso? Tem muitas vantagens de fazer isso. Primeiro, eu não preciso, para calcular a projeção do vetor v sobre o vetor u, eu não preciso saber o ângulo θ. Isso aqui é ótimo, eu não preciso saber. Essas operações aqui, eu faço todas elas sabendo o tamanho de u, as componentes de u e as componentes de v. Para calcular o próprio vetor, projeção de v sobre u, eu também não preciso saber de nenhum ângulo. Eu não preciso nem me importar em descobrir qual é esse ângulo. Eu posso simplesmente fazer dois produtos escalares. Esses produtos escalares, eles são bem simples de fazer, né? Custo computacional baixíssimo. E eu vou ter um número aqui, dividir um pelo outro, multiplica pelo próprio vetor u e já era. Então, assim, é uma operação muito simples, ou são algumas operações muito simples de fazer computacionalmente que te dão um resultado muito poderoso, né? E não só computacionalmente, até fisicamente é fácil de fazer. Se você for fazer na mão é fácil, na calculadora é fácil, mas no computador é bem mais fácil até. Esse passo aqui, né? Você está dizendo? Isso aqui. Por que isso daqui Entendi essa pergunta. A gente vai aqui por definição, quer ver? Espera aí. Vou pegar a luzinha aqui. Beleza. Imagina que eu tenho um vetor. Então, vou pegar a retinha para desenhar aqui. Imagina que eu tenho um vetor e eu tenho uma reta aqui, ó. Beleza. Aí eu quero calcular a projeção desse vetor nessa reta, ou melhor, eu quero decompor esse vetor aqui em duas componentes. Ó. Esse vetor aqui vai ser... Aqui. Esse vetor aqui vai ser o meu vetor v. Eu quero calcular essa componente aqui, ó, que eu vou chamar de vx. E eu quero calcular essa componente aqui, que eu vou chamar de vy. Beleza. Esse ângulo aqui é o meu ângulo θ. Beleza. Como que eu calculo vx? Bom, eu sei que o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ele é o vx dividido pela hipotenusa, que é o tamanho do vetor v. Aqui, ó. Beleza. Então, eu vou passar esse tamanho do vetor v para lá e eu vou ficar com o tamanho de v cosseno de θ é igual a vx. Beleza? E repara que isso daqui é válido independente de essa reta aqui de baixo tá horizontal ou não. Eu deixei ela horizontal porque normalmente a gente faz na horizontal, mas se isso aqui tivesse rotacionado, a única coisa que importa é o ângulo θ, né? Eu vou ter uma retinha aqui que ela necessariamente faz 90 graus com a reta sobre a qual eu tenho que fazer a minha decomposição e beleza, isso funciona. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que está acontecendo lá. Só que esse vetor Vx aqui, a gente está chamando ele do tamanho da projeção de V sobre o vetor U. Só isso. Tá? Então, o tamanho da projeção do vetor V sobre o vetor U, que aqui no nosso caso é o Vx, é tamanho de V cosseno de θ. É igual tá aqui, ó. Aqui. Igual tá aqui, ó. Tamanho de V cosseno de θ é esse vetorzinho aqui, né? Esse aqui é o tamanho da projeção
Deu para entender melhor? Agora é o Teams. Beleza. Então, eu acho que eu vou até, por hoje, acho que eu vou parar aqui no produto escalar e na decomposição. Na próxima aula a gente entra, porque tem produto vetorial ainda, tem umas coisas, e a aula já está meio que no final. Mas repara que isso aqui é muito legal, isso aqui eu acho muito poderoso, porque quando você compara o custo computacional de calcular dois produtos escalares com o custo computacional de, putz, calcular um cosseno, tal, nossa, isso aqui é muito mais rápido, muito, muito mais rápido, e dá um resultado rapidinho. Então, na próxima aula a gente continua, pessoal, na próxima segunda-feira, a gente vai entrar em produto vetorial, troca de base. Essa história de troca de base, ela é bem... ela é longa. Mas aí a gente explora isso daqui na próxima aula, tá? Na quinta e na sexta a gente vai trabalhar um pouquinho mais com Python. Aí a gente faz uns exercíciozinhos de geometria aqui para brincar um pouco.